Eu não fazia ideia de que no nosso primeiro ano em Portugal já teríamos o nosso primeiro adeus. Há pouco tempo nós fizemos um vídeo falando sobre o nosso primeiro ano aqui em Portugal, como que foi, as coisas que nós gostamos, as coisas que não nos agradaram tanto. E desde aquele momento a gente já sabia que essa hora estava se aproximando. Então, estava na hora de achar um novo lugar para chamar de casa. Quando chegamos a Portugal, o nosso primeiro espaço foi no coração da moraria em um Airbnb. Nós estávamos passando os dias com muito calor e um tanto apreensivos porque nossas buscas não estavam sendo tão produtivas assim. Na época que a gente chegou, foi agosto, né? É tido como um dos períodos mais difíceis de você alugar algo, porque aqui está em alta temporada, então nós temos muitos turistas no país. Enquanto nós estávamos pesquisando por uma morada nova, nós tivemos bastante dificuldade de encontrar um lugar, tanto pelo fato dos valores estarem muito altos, que é algo que está acontecendo na Europa praticamente inteira, e também é alvo de diversas manifestações pelo lado dos portugueses. Então é uma coisa que está movimentando muito Portugal, esse negócio dos preços dos arrendamentos, que no Brasil a gente chama de aluguel, né? Aqui eles chamam de arrendamento. Fora que algumas vezes as pessoas com quem entrávamos em contato não respondiam, demoravam muito para responder e quando respondiam já tinham arrendado o lugar. Fora que sim, aconteceu de diversas vezes nós entrarmos em contato e sabermos que os donos, os senhorios, no caso, eles davam preferência para alugar para portugueses ou pelo menos para pessoas europeias. Então a gente sentiu esse tanto de dificuldade. Porém, depois de um tempo procurando, quando nós já estávamos assim pensando em alugar um quarto aqui em Portugal, que também é uma coisa muito comum, né? Nós finalmente conseguimos um lugarzinho para chamar de casa. Inclusive, o nosso senhorio, o nosso primeiro senhorio aqui em Portugal, era um querido, ele era muito gente boa e sim, ele era um amante da cultura brasileira, em especial da nossa querida cachaça. Então, assim, nós tivemos uma boa sorte ali com esse senhorio que conseguimos. Esse lugar que nós encontramos, ele ficava mais ou menos a 30 minutos de Lisboa, 30 minutos de carro de Lisboa. Era um T2 e nesse apartamento nós tivemos a oportunidade de fazer algo que nos 6 anos que moramos juntos nós nunca fizemos no Brasil: mobiliar um apartamento. Lá no Brasil nós dávamos preferência sempre em alugar lugares que já fossem mobiliados, porque nós não queríamos criar muitas raízes, a gente sempre tinha planos de sair do Brasil, né? Tem muito tempo que a gente tem esses planos. Já aqui em Portugal a gente tem uma visão um tanto diferente, porque a gente não pretende sair daqui nem tão cedo. Com isso, esse apartamento que nós arrendamos, ele estava vazio, literalmente vazio. Ele tinha no máximo os armários da cozinha, mas não tinha eletrodoméstico, não tinha móvel. O único eletrodoméstico, não sei se pode chamar de eletrodoméstico, que tinha no apartamento era o termoacumulador que o senhorio tinha acabado de colocar. Com isso, nós precisamos comprar a placa de indução, né, que aqui não usa fogão nos apartamentos de uma maneira geral, porque não pode ter ligação de gás, é proibido, por questões de segurança, então geralmente é elétrico, não é 100% de todos os lugares, mas é preferência ligação elétrica. Precisamos comprar forno, máquina de lavar, geladeira, então as primeiras coisas que a gente deu conta foi da cozinha. Posteriormente, nós compramos o nosso sofá, que usamos como cama durante um bom tempo, compramos nossas mesas para poder trabalhar, afinal nós trabalhamos de casa, então precisamos ter um lugar decente para poder trabalhar. E enfim, fomos comprando as coisas aos poucos. As últimas coisas que nós compramos foi a cama com o colchão e o móvel da TV. Inclusive a TV também foi uma das últimas coisas que compramos. Quando compramos essas últimas coisas, começou o comichãozinho da gente começar a pesquisar lugar novo para poder nos mudar. Porque o nosso contrato estava finalizando, nosso contrato era de 1 ano, então resolvemos que estava na hora de mudar.
Nesse tempo que nós moramos em Loures, nós visitamos alguns lugares aqui em Portugal, um pouco menos do que gostaríamos, eu confesso. E um desses lugares que nós visitamos e que conquistou muito nossos corações foi o Fundão, que é onde um casal de amigos nossos mora. Inclusive, se você acompanha o canal ou se você está chegando por aqui, eu recomendo dar uma olhadinha nos vídeos um pouco mais antigos, que eles estão presentes em alguns deles. E aí começou a nossa busca, fomos atrás dos anúncios e tudo mais. E aí nossos amigos, eles desempenharam um papel extremamente importante, nos ajudando a entender a localidade, né, onde que ficava cada um desses lugares que nós estávamos encontrando. Mas uma coisa que é importante a ser falada a respeito do Fundão é que aqui é um lugar que ele é muito rodeado de vilas e aldeias. Então, muitas vezes, os lugares que você vai encontrar para poder morar são um tanto afastados do centro. Então, a gente estava procurando algo que não fosse tão distante assim, porque infelizmente nós ainda não compramos o nosso carro aqui em Portugal. Isso aí é um projeto de um pouquinho mais para frente. E então encontramos o apartamento que nós estamos hoje e mandamos para esse casal de amigos nossos. E a nossa queridíssima amiga veio visitar pra gente. Então, muito obrigada por ter visitado pra gente. E inclusive ela que nos deu meio que um empurrãozinho, porque ela gostou muito. Ela falou, inclusive, que ela moraria onde estamos morando hoje. E muito obrigada à tecnologia por existir, porque a gente fez a visita virtual. Nós viemos para um apartamento que nós não tínhamos visitado antes. Nós não conhecíamos o apartamento que nós viemos morar. Bom, decidido onde nós iríamos morar, chegou a parte mais difícil, que é dar um jeito de carregar o tanto de tranqueira que a gente tem em casa para o apartamento novo, que a gente tinha na outra casa, no caso. Uma coisa que nós aprendemos aqui em Portugal é que existem poucas empresas que fazem esse tipo de serviço de mudança. Porque geralmente aqui as pessoas se conhecem, elas se ajudam muito. Então pode acontecer às vezes de você ter contato com o seu vizinho tem uma carrinha e aí ele te ajuda a fazer a sua mudança, te ajuda levando algumas coisas para você. Então aqui eles costumam ter um senso de comunidade muito grande. E isso mais pro interior, vamos dizer assim, né? Não tanto obviamente nas grandes cidades, porque as grandes cidades estão com mais estrangeiros do que os moradores locais de fato, né? Mas isso é uma coisa muito comum aqui em Portugal. Então acaba sendo um tanto difícil de você encontrar empresas. Porém, um amigo meu português me indicou uma empresa, inclusive foi uma ótima empresa. Eles foram extremamente responsáveis e foram muito ágeis para poder fazer a nossa mudança. Foi tudo bem do jeitinho que a gente precisava que fosse. E é aquele negócio, né? Foi a primeira mudança que nós fizemos com móveis de fato, com cama, com sofá, com móveis maiorzinhos, com uma cômoda. Foi a primeira vez que nós fizemos isso. Além disso, para complementar, nós tivemos mais uma vez a ajuda desses nossos amigos, que eles nos emprestaram o carro para poder trazer o resto das tranqueiras, porque a gente não colocou tudo, né, no transporte do caminhão, porque tinham coisas que são menores, tipo, da gente ficar carregando os nossos notebooks, algumas coisas assim, tipo, de cozinha que dava pra gente trazer por nós mesmos. Então nós acabamos enchendo o carro deles e trazendo tudo pra cá. Inclusive essa parte nós temos aqui no canal também, da primeira vez dirigindo em estradas portuguesas. Eu vou deixar nos cards para você poder assistir, porque tá um vídeo bem levezinho e tem algumas curiosidades a respeito das estradas portuguesas. E assim, depois de bastante ansiedade, depois de móveis totalmente desmontados, chegamos à nossa casinha com todos esses móveis desmontados e um monte de sacola cheia de coisa, prontos para serem remontados e organizados. Como aqui nós dois trabalhamos de home office, isso acabou que facilitou muito a nossa vida em relação a arrumar as coisas. Não que esteja tudo 100% arrumado, né? Porque aqui esse apartamento ele é maior do que o outro, então eu meio que fico sem saber onde guardar certas coisas. Então ao longo da semana a gente foi guardando, a gente foi montando. Eu sou o tipo de pessoa que não consegue esperar muito tempo, então
No primeiro fim de semana que a gente já chegou, o sofá e a cama já estavam montados. E esse apartamento aqui também é um apartamento que estava vazio. Aqui, diferente do outro, tinha pelo menos a placa e o forno, mas fora isso não tinha absolutamente nada. Então acabou sendo mais fácil de nós trazermos as nossas coisas para esse apartamento. Nós conseguimos locar as coisas do jeito que a gente gostaria. Enfim, mudanças são sempre estressantes e quando você está em um novo país, você acaba tendo que ir atrás de mais informações, de aprender como que as coisas naquele país funcionam. Então, a cada dia, nós acabamos tendo um novo aprendizado no país que nós estamos. No nosso caso, é Portugal. Nós agradecemos muito a hospitalidade de Loures, que foi esse lugar que nós passamos esse último ano, e estamos muito ansiosos para poder desfrutar da hospitalidade do Fundão.